sessão plenária. Faço isso para poder conseguir Olá para manter você um ligado campo na de condição JF TV Câmara. durante o Daqui a ano pouco todo. você vai acompanhar a quinta reunião ordinária do a mês de questão novembro. dos Mas antes festivais nós que a gente vamos não conversar consegue com o mais vereador fazer Marlon Siqueira, do devido MDB. à Marlon, carência das falando sobre um competições assunto que anda e sendo o muito time mais discutido, quer largar situação do festival. atendimento a Hoje não crianças se com consegue deficiência mais na fazer rede pública. festival. Como é que está É esse muito panorama? Bom difícil. dia. Bom dia. E a gente não consegue dar prosseguimento à manutenção do campo. E o que eu vou falar assim do poder público, a gente, o Ricardo, o Júlio, a gente está sempre na luta lá, eu estou sempre passando para eles que a gente tenta fazer, mas essa questão do investimento público, do investimento público, não consegui. A gente teve uma grande reforma em 2011 que não foi concretizada pelo antigo prefeito Custódio. Depois aí entrou o Bruno nos últimos 8 anos, a gente também não conseguiu fazer nada. Aí veio a crise, está com crise. Então assim, sem o poder, sem o dinheiro que já público, foi a gente não tratado numa consegue audiência fazer. pública e agora É muito está sendo difícil, desdobrado em entendeu? reuniões, que é o ISSQN, e também um outro que vai ser tratado numa audiência pública, que é a situação das pessoas que moram nas ruas. Fala um pouco para a gente primeiro dessa questão do ISSQN. Nós fizemos, eu e o vereador Betão, fizemos uma audiência pública para tratarmos com relação ao ISSQN. É um imposto municipal, imposto sobre serviço de qualquer natureza, né, do profissional autônomo. Há um valor estimado, né, de receita alto por parte da prefeitura, né, que estipulado, e aí a gente está aí realmente conversando com as entidades, né, com a Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Regional de Engenharia, de Medicina, de Odontologia. Nós estamos trazendo o secretário, o procurador do município, vai haver uma reunião para que nós possamos, enfim, tentar trazer uma tributação mais justa possível, né, para que não impacte aí, principalmente aqueles formandos, né, quem está iniciando a sua carreira está pagando um tributo muito alto, a gente quer ser justo nesse sentido. E estamos agora, né, propondo para o mês de dezembro uma audiência pública para tratarmos das políticas públicas com relação à população de rua. Nós temos aí um problema grave, que é uma epidemia das drogas, a desidratação econômica do nosso país, então o desemprego, então a população de rua tem aumentado bastante. A gente precisa de saber como o poder público está trabalhando no sentido de diminuir, né, essa questão tão grave, né, no nosso país, e no nosso município não é diferente. Mas então um convite para as pessoas poderem vir aqui na audiência sobre esse tema. Sim, exatamente, né? A princípio vai ser em 4 de dezembro, às 15 horas aqui na Câmara Municipal. Convidamos a todos os atores envolvidos para estarem aqui. É uma audiência pública onde há ali a possibilidade do cidadão fazer essa comunicação com o Executivo e nós aqui na Câmara, na Casa do Povo, sermos o intermediário entre toda essa situação, querendo dirimir problemas e dar soluções para essa gravidade que ocorre no nosso país e no nosso município não é diferente. Tá certo, Marlon, muito obrigado. Fica então o convite do vereador Marlon Siqueira para essa audiência pública. Você fica então agora com a quinta reunião ordinária do mês de novembro. JF TV Câmara de Juiz de Fora se encontra por aqui. Estando na hora regimental, gostaria de convidar os senhores vereadores que se encontrem em seus gabinetes na sala para virem a plenário para darmos início à quinta reunião ordinária do 11º período. Solicitamos, vereador Pardal, para fazer a chamada dos senhores vereadores. Muito bom dia, vereador presidente Rodrigo Matos, senhores vereadores, vereadoras, povo presente, servidores da casa e também de forma especial as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara e Rádio Câmara. Uma ótima sexta-feira da parte da manhã para todos e durante todo o dia também. Vamos então, senhor presidente, proceder à chamada dos senhores vereadores. Vereador doutor Adriano Miranda. Presente, excelência. Vereadora Ana do Padre Frederico. Presente. Vereador pastor André Mariano. Presente, excelência. Vereador doutor Antônio Aguiar. Presente, excelência. Vereador Cido Reis. Vereador Sargento Melo Casal. Presente, excelência. Vereador Charles Evangelista. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador João Coteca. Vereador Kennedy Ribeiro. Presente, excelência. Vereador doutor Fiorilo. Presente. Vereador engenheiro Zé Márcio Garotinho. Presente, excelência. Vereador líder do governo Júlio Obama Júnior. Vereador Pardal, presente. Vereador Marlon Siqueira. Vereador Betão. Vereador presidente Rodrigo Matos. Presente. Vereadora doutora delegada Sheila. E vereador professor Vandos Castelar. Presente. Acoro regimental, senhor presidente. Havendo número legal, em nome do povo de Juiz de Fora, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da quinta reunião ordinária do
11º período. Pediu o vereador Pardal para ler a justificativa do vereador Coteca. Memorando de número 48/2018 do gabinete 301, a divisão de registro de atos legislativo presidência, encaminhada a essa presidência dessa casa, vereador presidente Rodrigo Matos, justificativa de ausência da quinta reunião ordinária desse primeiro período. Venho por meio deste explicar que estarei juntamente com meus irmãos resolvendo uma questão judicial relacionada ao inventário da minha saudosa mãezinha, Dolarinda Caetano Condé, e assim sendo, justifico a minha ausência na reunião ordinária do dia 23/11/2018. Desde já agradeço a compreensão. Atenciosamente, vereador João Coteca. Lida a correspondência, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Betão. Só registrar a nossa presença. Registrado. Pela ordem, vereador Wagner. Senhor presidente, para fazer um agradecimento, agradecer ao Executivo, à Secretaria de Obra e ao DENURB, que estão lá em Filgueiras fazendo limpeza das ruas devido à chuva, que foi muito forte lá ontem, alagando os comércios, várias residências lá ontem, então para deixar os nossos agradecimentos. Pedir o vereador Pardal a leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador Pardal, solicita capina e limpeza em todo o bairro Grama. Também do vereador Pardal, também capina e limpeza no bairro Parque Guarani. Também do mesmo vereador Pardal, capina e limpeza em todo o bairro Esplanada. Agora, requerimento do vereador José Mansueto Fiorilo, doutor Fiorilo, solicitando em caráter de urgência a operação tapa-buraco na rua Ibitiguá, em toda a sua extensão, no bairro de Santa Luzia, do mesmo vereador doutor Fiorilo, junto à Impave, solicitando operação tapa-buraco na rua José Apolônio dos Reis, no bairro Santos Dumont, do mesmo vereador doutor Fiorilo, também junto à Impave, operação tapa-buraco, na Avenida Presidente Costa e Silva, precisamente no número 3178, no bairro São Pedro, ainda do mesmo vereador doutor Fiorilo, operação tapa-buraco, na rua Júlio Menini, no bairro Borboleta, também do mesmo vereador doutor Fiorilo, também operação substituição e o nivelamento de uma tampa de uma rede da Cesama, situada no cruzamento entre as ruas doutor Luiz Antônio Vieira Pena, no bairro Mundo Novo, 987, o número dessa rua, doutor Luiz Vieira Pena. Ainda do mesmo vereador doutor Fiorilo, solicitando junto à Impave, operação tapa-buraco nas proximidades do trevo de um supermercado ali existente na rua Barão do Rio Branco. Ainda do mesmo vereador doutor Fiorilo, solicitando também junto à Cetra, estudo no sentido de instalar sinalização semafórica, ou seja, medida para amenizar o risco de acidente no cruzamento entre as ruas Antônio Bento Vasconcelos e Clóvis Cerô da Mota, no bairro Previdenciários. Do mesmo vereador, do vereador Roberto Copolilo, vereador Betão, operação tapa-buraco nas ruas doutor Tarbox, com Barão de Santa Helena, no bairro Granbury. Ainda requerimento do vereador Aparecido Reis Miguel de Oliveira e vereador Cido Reis, solicitando a retirada do requerimento de número 005104 de 2018. Ainda a título de requerimento, vereador Cido Reis, operação tapa-buraco em todas as ruas do bairro Borboleta. Do mesmo vereador Cido Reis, também capina e limpeza em todas as ruas do bairro Borboleta. Também requerimento agora do vereador doutor Antônio Santos de Aguiar, o doutor Antônio Aguiar, ocorrendo mudança na contratação dos professores bidocentes para o ano de 2019, existe uma mudança na qualificação desses professores. Qual tipo de profissional irá exercer esta função? É uma solicitação feita pelo vereador doutor Antônio Santos de Aguiar. Ainda requerimentos também do vereador Carlos Alberto de Mello e vereador Sargento Melo Casal, solicitando lá para o bairro Cidade do Sol, operação tapa-buraco exatamente na rua Onofre Oliveira Salles, em toda a sua extensão. Ainda a título de requerimento do vereador Sargento Melo Casal, também para o bairro Cidade do Sol, na rua Cidade do Sol, homônima, operação tapa-buraco para esse logradouro. Também do vereador Sargento Melo Casal, também para o bairro Cidade do Sol, operação tapa-buraco na rua Franco de Paula Marques. Do mesmo vereador Sargento Melo Casal, centro de Juiz de Fora, exatamente na galeria Pintias Guimarães, reparo na rede de esgoto e captação de água pluvial.
Requerimentos agora do vereador João Kennedy Ribeiro. O vereador Kennedy Ribeiro solicita a reconstrução e limpeza da boca de lobo na rua Belo Horizonte, esquina com Cândido Torres, no bairro São Mateus. Do mesmo vereador Kennedy Ribeiro, solicita a limpeza e reconstrução da boca de lobo na rua Fonseca R, no bairro Centro de Juiz de Fora. Também requerimentos do vereador Kennedy Ribeiro, operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Cândido Torres, no bairro São Mateus. Requerimentos ainda apresentados pelo vereador Kennedy Ribeiro, solicita o serviço de capim e limpeza no canteiro central da Avenida Pedro Timpone, no bairro Nova Benfica. Requerimentos ainda do vereador Kennedy Ribeiro, estudo para a construção de um quebra-molas em frente à Escola Municipal Almerinda de Oliveira Tavares, na localidade de Dias Tavares. Ainda a título de requerimento, o vereador Kennedy Ribeiro, solicitando patrulhamento na rua Vicente Hauck, na localidade de Paula Lima. Requerimentos ainda do vereador Kennedy Ribeiro, operação tapa-buraco na Avenida 7 de Setembro, esquina com rua Cesário Alvim, no bairro São Bernardo. Requerimento ainda do vereador Kennedy Ribeiro, operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Professor Joaquim Henrique Viana, no bairro São Bernardo. Requerimentos ainda do mesmo vereador Kennedy Ribeiro, solicitando a construção de passeios na rua Pedro Nava, no bairro Benfica. Também do mesmo vereador Kennedy Ribeiro, solicita a reforma do passeio do trevo da Avenida Antônio Simão Feijão, no bairro Distrito Industrial. Requerimentos ainda do mesmo vereador Kennedy Ribeiro, operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Francisco Gomes dos Santos, no bairro Ipiranga. Do mesmo vereador, ou melhor, do vereador Marlon Siqueira Rodrigues Martins, vereador Marlon Siqueira, seja realizado capim e limpeza na rua Padre Gabriel Van Vick, no bairro Benfica. Ainda do mesmo vereador Marlon Siqueira, seja realizado na rua Padre Gabriel Van Vick, no bairro Benfica, rede de captação de água pluvial. Ainda do mesmo vereador Marlon Siqueira, que seja realizada uma manutenção da Praça Jaba Santos, no bairro São Mateus. Ainda do mesmo vereador Marlon Siqueira, que seja realizada limpeza e patrulhamento na estrada vicinal de Angolinha. Ainda requerimento do vereador Marlon Siqueira, operação tapa-buraco nas ruas Diomar Monteiro, que dá acesso principal entre os bairros Grama e Filgueiras. Ainda do mesmo vereador Marlon Siqueira, capina e limpeza no escadão existente na rua Dante Brochado, próximo ao número 369, no bairro Boa Vista. Ainda do mesmo vereador Marlon Siqueira, solicitando audiência pública, com a finalidade de promover uma transparente e ampla discussão entre os setores da sociedade juiz-forana com as autoridades públicas acerca da cadeia produtiva do leite e de seus derivados. Ainda requerimento do vereador Marlon Siqueira, solicitando que sejam realizados controles de zoonose e de vigilância epidemiológica nas vias públicas dos demais logradouros e próprios municipais existentes no bairro Jardim Pedras Preciosas. Ainda vereador Marlon Siqueira apresentando o requerimento, capina e limpeza no bairro Jardim Pedras Preciosas, do mesmo vereador Marlon Siqueira, que seja periodicamente diversas atividades no bairro Jardim Pedras Preciosas, com uma programação que conte com o projeto Rua de Lazer e outras atrações. Ainda requerimento agora apresentados pelo vereador Júlio Francisco de Oliveira e o vereador Júlio Obama Júnior, solicitando audiência pública para discutirmos o reparcelamento do valor da outorga de R$20 mil, qual pode ser dividida no máximo 10 vezes, parcelas de R$2 mil em cada 4 meses. Pedido esse do vereador Júlio Obama Júnior, solicitando uma audiência pública nesse sentido. Ainda a título de requerimento do vereador Júlio Obama Júnior, estudo da possibilidade de alteração de itinerário da linha de um ônibus 216 que faz o trajeto bairro Bairu Bela Vista. Agora, requerimento do vereador Charles Tomacelli Evangelista, o vereador Charles Evangelista, recapeamento ou melhoria no asfalto da estrada da remonta no trecho compreendido entre a ponte até a cancela do Exército no bairro Jockey Club 3. Requerimentos ainda do mesmo vereador Charles Evangelista, colocação de um poste com braço de luz na rua principal, em frente ao número 33, no bairro Penido. Ainda do mesmo vereador Charles Evangelista, retirada de entulho no canteiro central da rua Ribel Pereira da Silva, no bairro Parque das Torres. Ainda do mesmo vereador Charles Evangelista, capina e retirada de entulho no canteiro central da rua Doutor João Penido, no bairro Jockey Club 3.
Requerimentos ainda apresentados pelo vereador Charles Evangelista, solicitando a iluminação da travessa entre as ruas Sargento Antônio Damião e Rua Geraldo Pessoa de Aquino, no bairro Jockey Club 3. Ainda requerimento do vereador Charles Evangelista, solicitando o serviço de capim e limpeza em todo o bairro Jockey Club 3. Do mesmo vereador Charles Evangelista, capim e limpeza em todo o bairro Parque das Torres. Requerimentos ainda apresentados pelo vereador Charles Evangelista, manutenção e limpeza da praça do bairro Jockey Club 3, na rua Fausto Moreira Teixeira. Requerimentos ainda do vereador Charles Evangelista, limpeza e manutenção das bocas de lobo em toda a extensão do bairro Parque das Torres. Ainda do meu vereador Charles Evangelista, limpeza e manutenção das bocas de lobo em toda a extensão do bairro Jockey Club 3. Finalizando, do mesmo vereador Charles Evangelista, que seja providenciada a instalação de academia ao ar livre na praça do bairro Jockey Club 3. Lidos os requerimentos, senhor presidente. Os requerimentos estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Solicitar a leitura dos pedidos de informação. Pedido de informação, senhor presidente. Senhores vereadores, apresentados pelo vereador José Mansueto Fiorilo, solicitando ao excelentíssimo prefeito municipal de Juiz de Fora prestar a esta casa as seguintes informações. Qual é a posição do Fundo de Previdência Municipal com relação à aplicação em renda variável em títulos públicos e privados, taxa de carregamento para custeio de despesas e taxas operacionais de administração, seus percentuais. O fundo está sob gestão de tributação para que proporcione benefício fiscal. A rentabilidade do fundo está acompanhada às melhores taxas do mercado econômico. Qual a rentabilidade anual desde a sua criação de 95? A inadimplente do fundo, quais são? O fundo está cumprindo a sua finalidade de prover as despesas ou está desequilibrado? Neste caso, qual é a solução técnica a ser adotada? Várias perguntas feitas com esse pedido de informação, encaminhando ao Executivo através do pedido do vereador doutor Fiorilo. Lido o pedido de informação e todas as proposições, senhor presidente. Nós agradecemos, vereador Pardal. Os pedidos de informação estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Passamos a palavra para os inscritos. Primeiro, a vereadora Ana Rossignoli, inscrita. Com a palavra, vereadora Ana. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, público presente e os ouvintes que nos honram nesta manhã de podermos estar aqui juntos. Senhor presidente, eu não me canso de subir essa tribuna e dizer que, se dependesse de mim, haveria uma igreja em cada quarteirão desta cidade. Tanto faz ser uma igreja evangélica quanto uma igreja católica. Eu entendo que a casa de Deus é o único lugar que nós temos, pelo menos para ter paz. Então, eu sou defensora, nada contra a nenhum tipo de religião. Igreja, para mim, não tem placa. Igreja, para mim, tem Deus. E é a regra de Deus que nós temos que seguir. Mas hoje eu subo a esta tribuna, nada contra a igreja. Eu fui procurada na terça-feira por um grupo de moradores do bairro Bairu, me questionando sobre a retirada do ônibus de número 211, que atende toda a parte alta do Bairu, em detrimento do atendimento a uma igreja. Esse ônibus passa nesse itinerário há 30 anos, senhor presidente. Eu sou moradora daquela área há 45 anos. Esse ônibus passa ali há 30 anos. E agora, para atender a necessidade dos fiéis de uma determinada igreja, esse ônibus vai deixar de passar pela Rua Inconfidentes para atender, subindo a Garganta do Dilermando, para atender o Quintas da Avenida. Então eu pergunto ao senhor, esta rua
É uma rua onde moram proprietários. A maioria dos moradores moram ali há 40, 50 anos. São pessoas idosas, são pessoas deficientes, são pessoas com mobilidade reduzida. Procuramos a CETRA para verificar o que estava acontecendo. A CETRA nos diz que foi uma solicitação do presidente do bairro. Então, procuramos o livro de ata para ver o que constava na ata feita pelo presidente do bairro, o senhor Dida. E o senhor Dida, na ata, registrou um aval para este ônibus mudar esse itinerário no domingo, que é o maior dia de fluxo na igreja. Mas, na verdade, a CETRA, de uma forma arbitrária, já fez um comunicado no ônibus de que, a partir do dia 1º de dezembro, esse ônibus não mais terá o trajeto que vem fazendo no decorrer dos 30 anos. Então, senhor presidente, eu pergunto, como vão ficar esses moradores, pessoas idosas, deficientes, pessoas com problema de mobilidade reduzida? Eles vão ter que sair lá de cima da rua Inconfidentes, descer uma rua íngreme, irregular, cheia de buracos, toda desnivelada, vir até o Manuel Honório, na rua Américo Lobo, fazer a travessia da Avenida Rio Branco, que é um lugar altamente perigoso para as pessoas idosas, para tomar a Avenida Rio Branco do outro lado. Então, eu pergunto, onde está a prioridade de uma pessoa que mora no local há tantos anos, ter os seus direitos violados por arbitrariedade da CETRA? Então, eu liguei para a CETRA, conversei com o subsecretário, conversei com a Andréia, e nada foi posicionado. Então, eu quero saber, pedir o líder do governo, o aquém de direito, ou o senhor como presidente, para interceder, porque estes moradores já pedindo ao senhor presidente prorrogação do tempo. Esses moradores não podem ficar nesse prejuízo. Veja bem, descer a rua Inconfidentes toda e lá embaixo, na rua Américo Lobo, fazer aquela travessia perigosa da Avenida Rio Branco e esperar a Avenida Rio Branco. Por que não atender, então? Vai na rua Inconfidentes, faz o trajeto, volta para a Avenida Rio Branco e sobe a Garganta. Não tem problema nenhum. Os moradores não estão fazendo questão nenhuma que reduza o número de ônibus, que vai ter que reduzir. O que eles não querem é que tire o ônibus da rua. Ônibus este que já faz esse trajeto durante 30 anos. Então, senhores vereadores, parece que o vereador Pardal também foi procurado para este caso. Vereador Wagner também foi procurado. E quando eu vi aquele volume de pessoas dentro do nosso gabinete, no bairro Progresso, eu achei até que era alguma coisa, mais fácil de ser resolvido. Mas quando nós chegamos, fomos até o local com os moradores e constatamos que realmente uma pessoa idosa não tem condições de fazer esse trajeto para tomar o ônibus lá embaixo. E na maioria, senhor presidente, são idosos que não dirigem mais. São idosos que já estão bem debilitados e que não têm condições. Será que este é o prêmio que nós vamos dar às pessoas que tanto lutaram pelo engrandecimento dessa cidade?
daquele bairro, que constituíram ali as suas famílias, e hoje tem em troca a retirada de um direito que eu entendo que já é mais do que adquirido, um direito de 30 anos, que até achei importante, que eles elogiaram o ônibus, eles elogiaram os motoristas, elogiaram os cobradores, eles elogiaram o serviço, o atendimento. Aí, de repente, poda tudo aquilo que é um direito que eles já têm no decorrer de 30 anos. Então, senhor presidente, parece-me que o vereador Pardal já entrou, inclusive, com requerimento. Se possível, vereador Pardal, gostaria de assinar com Vossa Excelência. Nós temos em mãos um abaixo-assinado com 550 assinaturas dos moradores pedindo a manutenção do ônibus nesse itinerário. E eu peço aí, vereador presidente, que a gente possa, junto à CETRA, mudar este quadro, porque aquelas pessoas não podem ficar prejudicadas em função da arbitrariedade da CETRA. Muito obrigada a todos pela atenção, que Deus os abençoe, tenham um bom dia. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wagner. Senhor presidente, às vezes nós brincamos aqui nessa casa que a pasta que lá nada pode, dessa vez pôde. Algo conseguiu mudar, né? Mesmo que seja para prejudicar uma comunidade que já está há mais de 20 anos sendo beneficiada. Eu entendo que esse ônibus poderia fazer o mesmo percurso e depois até ir lá no Quintas Avenida, talvez seria um caminho, mas não prejudicar aqueles que já estão há muitos anos. As pessoas lá questionam também que os imóveis deles serão desvalorizados, já que não terão mais o transporte lá em cima. Muitas pessoas idosas não vão querer comprar imóvel lá, sabendo que não tem um transporte mais ali para ser beneficiado ali. Então, a gente lamenta essa atitude aí da CETRA, ainda mais da forma que está sendo feita, né, que não teve nem o aval da comunidade lá, já que o presidente autorizou somente no domingo. Então, até gostaria de me dirigir ao vereador também Pardal, se puder assinar o requerimento junto, eu gostaria de assinar. E nós também, aproveitando só um pouquinho a mais, presidente, quando teve um abaixo-assinado da comunidade, a manifestação dessa casa aqui, para que colocasse um ônibus sentido Universidade Federal, saindo da região Nordeste, isso aí já não pode. Tinha manifestação da população e o apoio dessa casa. Então, parece que a pasta lá continua 2 pesos, 2 medidas, não dá para entender. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Fazer coro às palavras do vereador Wagner e da vereadora Ana. É uma dificuldade para a gente alterar qualquer trajeto de linha. Tem que ter associação de moradores, tem que ter toda a burocracia. E para retirar, diminuir o trajeto, a CETRA tem feito isso com muita facilidade. Com a palavra, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, bom dia, vereadora Ana, demais vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara e nos ouvem pela Rádio Câmara. Senhor presidente, eu nem ia me inscrever para poder falar, para poder dizer, mas este tema que a vereadora Ana Rossignoli traz para nós aqui agora pela manhã, é um tema que passou pelo meu gabinete, porque nós temos não vou chegar a dizer uma certa injustiça, mas nós temos que fazer uma correção num trecho ali da Garganta do Dilermando, em direção ao bairro Grama, com relação ao atendimento integral pelas linhas que fazem a Avenida Rio Branco. Infelizmente, vereadora Ana, eu vou ter que dizer que algumas pessoas, de forma até maldosa, vereador André, quando parece que elas não podem ver uma pessoa que é crente, não pode ver uma pessoa que é evangélica,
E tudo que essa pessoa faz, e daqui a pouco você não vai poder ser evangélico, não vai poder ser vereador, ou vai ter que escolher, ou ser evangélico ou ser vereador. Então, infelizmente, tem algumas pessoas que elas usam disso e até querem contaminar relações maravilhosas, dizendo que há uma mudança para poder atender uma igreja. Ali na Avenida Rio Branco, na Garganta de Lermando, logo na descida, do outro lado, já na parte do Quintas praticamente, né? Quintas 2, nós temos ali sim, eu sou membro da Assembleia de Deus, o Centro Educacional e Social Betel. Agora, ali do lado tem mais 2 prédios que estão sendo construídos. Do lado esquerdo, nós temos também um condomínio enorme, que atende ali a mais de 1.500 moradores. Eles moram na Avenida Rio Branco. Do lado esquerdo também, de quem sobe a Avenida Rio Branco, nós temos vários moradores que estão tendo também o seu acesso ao transporte público negado. Por quê? Porque o morador da Rio Branco, ele passa a pegar as linhas 102, 116, 130, 136, 115, e esses moradores, eles vêm, vamos dizer assim, os moradores, quem mora no Bandeirantes, por exemplo, vereador Wagner, quem mora em Grama, que o senhor defende muito aqui, vereador Wagner, por exemplo, eles vão em pé. Como é que nós vamos fazer? Eles pegam esse mesmo ônibus, só que eles vão em pé. Então, em nenhum momento, vereadora Ana, algum movimento foi feito, tá? Eu não sei quem passou essa informação para a senhora, foi feito para poder atender a igreja. Tá? Essa é a primeira correção que eu gostaria de fazer aqui. Tá? A gente precisa ser justo, não foi para atender a igreja. Isso que fique bem claro aqui, não foi para atender a igreja. O que nós vimos a princípio foi, se o morador de Grama, ele já vem num ônibus que na maioria das vezes é um ônibus cheio, tem 10 moradores, 15 moradores da Avenida Rio Branco sentados, ele já teve o seu direito violado, de ir sentado, por exemplo, do centro da cidade até Grama. São 10 quilômetros. Então, nós precisamos ter muita calma. Quero dizer à senhora, inclusive, que estou do mesmo lado que a senhora em relação, porque o vereador Pardal teve o cuidado de me ligar, porque tem um requerimento meu lá, pedindo esse estudo para poder... E o foco ficou em cima do ônibus da linha 211. Infelizmente, o foco ficou em cima da linha 211, mas nós temos outras linhas ali que nós podemos fazer uma adaptação. Confesso à senhora que nem tudo que a gente faz, até pelas demandas que muitas das vezes chegam aos nossos gabinetes, nós vamos acertar sempre. Agora, para isso nós temos tempo, nós vamos sentar, nós vamos conversar. Ontem eu conversei por mais de meia hora, 40 minutos, com os técnicos lá, os subsecretários da CETRA, porque não tem nenhuma influência, não tem esse negócio de a CETRA faz para um e não faz para outro, pelo menos no meu caso, jamais incentivei isso, nem pela minha posição, nem pela minha postura, nem por outro qualquer motivo. Então eu acredito que nós podemos, vereadora Ana, respeito à manifestação dos moradores ali. Confesso à senhora que uma outra preocupação que eu acredito que a gente tem que ter é que o político não pode fazer as coisas só por voto, então senão não poderíamos tomar atitudes nenhuma. Nós temos que trabalhar sim para poder corrigir as injustiças e jamais eu faria alguma coisa pedindo prorrogação regimental, senhor presidente. Eu jamais faria alguma coisa para poder prejudicar esses moradores. Inclusive, vereadora Ana, algumas pessoas que tomaram a liberdade de me ligar, dizendo até por esse motivo, vereador Pardal, eu votei em você, quando eu expliquei para a pessoa entendeu na hora. Mas entendendo o quê? Entendendo que eu iria ajudar a resolver o problema, porque nós também não podemos criar uma solução gerando um outro problema. Então, vereadora, houve um foco em relação ao ônibus 211, o vereador Pardal me ligou, me falou lá, inclusive, o trajeto do qual é atendido, especialmente os moradores da Rua Inconfidentes. Então, nós estamos tomando todas as providências. A minha assessoria passou praticamente a manhã inteira, porque está vendo lá a possibilidade, de repente, do 220. Né? O que nós vamos tentar encontrar ali, do ponto de vista de solução, é em relação ao número de horários de linhas. Talvez se focou no 211, porque ele tem um maior número de linhas. Então, nós podemos sentar todos e conversarmos e
quero dizer para a senhora que jamais, a senhora me conhece, jamais este vereador tomaria uma atitude para poder prejudicar quem quer que seja. Então, já falei com o vereador Pardal, inclusive o Amarildo, presidente do sindicato, está aqui. O Amarildo mora ali na região, o Amarildo me ligou, nós conversamos também, expliquei para ele mesmo ontem já fez uma defesa nossa lá, junto aos moradores, porque fica parecendo que o vereador é evangélico, o vereador está fazendo de forma que ele vai ter que escolher se ele vai ser evangélico ou vereador para poder fazer justiça. Não pode acontecer alguma coisa nesse sentido. Tá? Então eu quero me colocar à disposição, vereadora Ana. Eu tenho um requerimento lá, pedindo um estudo, para que o ônibus Rio Branco, ou os ônibus que fazem a Avenida Rio Branco, a atenda de forma integral. Se alguns moradores do bairro Bairu têm o direito de ter o ônibus, os moradores da Avenida Rio Branco também têm. E atendendo a Avenida Rio Branco, nós vamos desafogar pelo menos 8 linhas de ônibus. 8 linhas de ônibus. Porque é de 10 a 15 moradores descendo no meio da Rio Branco, e o morador que mora em Grama não senta. Morador que mora no Vivendas da Serra não senta. Morador do Bandeirantes vai em ônibus lotado. Então, obviamente, que nós precisamos entender isso. Se tem um movimento dos moradores lá, também tem um outro movimento de outros moradores, de outros bairros, de outras associações de moradores. Na verdade, nós estamos defendendo o interesse de todos aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia a todos, muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Ana Rossignoli. Senhor presidente, através de Vossa Excelência, eu me dirijo ao vereador Júlio, dizendo o seguinte, vereador Júlio, eu não citei o nome de Vossa Excelência. E quem disse que foi uma ordem de cima para atender uma igreja foi a Cedra. Agora, o senhor disse que quando o ônibus pessoal de Grama chega até ali, já não encontra espaço para sentar, que tem os seus direitos violados. E os direitos desses moradores, desses idosos, que estão sendo lesados por não terem mais o direito ao transporte coletivo na sua rua. Tem nada contra, eu nem sabia que era o senhor. A única coisa que chegou até a mim, que era uma ordem de cima, que era para atender uma igreja. Não citei seu nome, só para concluir, senhor presidente. Defendo igreja, vou na igreja católica, vou na igreja evangélica, onde prego o nome de Deus, eu lá estou. Igreja, para mim, não tem placa. Em momento nenhum foi citado o seu nome. Peço desculpas, mas não foi essa a minha intenção. A minha intenção é fazer com que os moradores tenham o direito que eles têm de direito. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Wagner, logo em seguida, sargento Melo. Senhor presidente, até para contribuir com esse debate, mais uma vez reafirmar a importância da implantação da linha na região Nordeste até a Universidade Federal. Eu acho que com essa implantação vai atender essa demanda também, porque vai facilitar até fazer alguma manobra de algum ônibus de Grama, poder passar pela Garganta e tirar ele da Santa Terezinha. Então, eu acho o seguinte, esse é o momento que para que implante a linha até a Universidade Federal, o Hospital Universitário e atender a região Nordeste, que a gente vem lutando isso aqui há muito tempo. Pela ordem, sargento Melo. É o que eu ia reforçar, esse pedido do... A gente vê o peso, né? Você que vê as coisas acontecerem de uma maneira e há uma que é necessária, que o Wagner vem lutando há muito tempo a respeito, que é o transporte até o hospital universitário, até a universidade, nada. Aí, se for isso verdadeiro, né, essa informação que chegou para a senhora, nós vamos ter que montar uma igreja lá perto da universidade, para ver se eles atendem também lá para a gente. Nada contra, mas vamos ver se a gente consegue montar uma igreja, pedir aos nossos pastores na cidade para montar essa igreja lá, para a gente ser atendido pela região Nordeste. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador André Mariano. Colegas vereadores, vereadora Ana e
principalmente as pessoas que estão nos acompanhando pela TV, que talvez seja um desses moradores que estão nesta lista desse abaixo-assinado. Acredito eu, e muitos dos colegas vereadores aqui conhecem muito bem a liderança da Igreja Assembleia de Deus e o trabalho forte e grande que há naquela localidade, na qual talvez... Acredito eu que não, essa não é a intenção de uma igreja, por favor, não é. Existe todo um estudo, existe ali um condomínio de prédios ali que os moradores também questionam, existem partes do bom clima ali que as pessoas também questionam. Eu não acredito que a motivação dessa mudança seja a igreja, pela liderança que tem essa igreja, eu não acredito nisso. O que muitas vezes realmente acontece, vereadora Ana, só para concluir, senhor presidente, é que muitas vezes as pessoas se utilizam da igreja, muitas vezes, para criar uma situação, sendo que não é essa, porque é muito mais fácil hoje, nos nossos dias de hoje, nós colocarmos o problema sobre a igreja, e nós estamos vivendo hoje um problema sobre isso, a gente quer até conversar com a Secretaria de Atividades Urbanas, porque qualquer problema é a igreja. Eu não acredito nisso, pelo perfil da igreja, pelas igrejas da Assembleia de Deus, pelo seu trabalho, pela sua idoneidade, e até então pela forma de como conduz a sua preocupação com o nosso município. Então, vamos ter um pouquinho mais de cuidado. Quanto a abrir a igreja, ótimo, né? Se for necessário, nós estamos aí para abrir mais uma igreja que vai contribuir com aquela comunidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, eu mais uma vez quero me dirigir à vereadora Ana, para dizer, vereadora, eu não fiquei incomodado da senhora citar o meu nome. Para mim é uma honra, tá? Não ter citado, ou até mesmo. O que eu coloquei aqui, vereadora, foi só que eu sou dessa igreja, nascido e criado lá, e quando alguém diz que vai ter uma alteração para poder atender a igreja, é uma pessoa mentirosa e leviana. Pode ser da Cetra, pode ser de outra igreja, pode ser de qualquer outra oposição. Não, isso não existe. Agora, senhores, eu gostaria aqui de que nós tirássemos o foco desse negócio de igreja. Vamos discutir o problema. Qual que é o problema? O problema é o 211? Segundo, nós podemos sentar e resolver? Terceiro, estamos totalmente abertos a resolver? Então vamos deixar esse negócio de igreja para lá. A igreja está lá fazendo o seu trabalho social, uma bênção. Vamos resolver. Vereadora Ana, eu vou me juntar à senhora para a gente resolver isso. Pela última vez para esse assunto, senhor vereadora presidente. Ana. Vereador Júlio, eu sou uma defensora de uma igreja em cada quarteirão. As igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, têm um trabalho social de alta relevância. Quiséramos nós que toda a rua tivesse uma igreja. Problema, vereador Júlio, não se refere nem à igreja. Eu falei sobre a igreja porque é o que me foi passado pela Cetra. Eu estou apenas reproduzindo a fala do profissional. Agora, nós temos que voltar com o 211. Aquele ônibus só sai de lá por cima do meu cadáver. Agora volta. Agora volta. Vamos passar a palavra ao vereador Fiorilo. Bom dia, senhores vereadores, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem em casa pela TV Câmara e nos ouvem pela Rádio Câmara. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou falar uma coisa aqui que é uma preocupação de todo pediatra, todo médico. E aqui nós temos vários vereadores, tem pessoas aqui na plateia que têm filhos. Eu recebi hoje por coincidência, uma mãe me passou um zap, falando que o filho dela teve uma celulite há mais tempo atrás, tem 4 anos isso. Se voltaria na face. E que ela notou que o narizinho do menino inchou um pouquinho. Eu falei, não volta não, mas tem que olhar, tem que procurar um médico e tudo mais. E ela me manda hoje, fala assim, boa noite, essa noite que passou. Desculpa mais uma vez, meu filho foi encaminhado para fazer exame mais profundo no 9 de julho. Todo mundo sabe de que lá são tratadas as pessoas. Fiquei preocupada.
O senhor pode dar uma olhada para mim? Mandou uns exames. Eu falei que não tem jeito, por exame resolveu. É muito arriscado dar uma opinião vendo o exame no Zap. Então, por coincidência, por quê? Nós temos hoje, dia 23, nós temos uma lei aqui no município, de minha autoria, que institui, né, o dia, no artigo 1º, dizendo o seguinte: fica instituído o Dia Municipal de Conscientização e Alerta sobre o Diagnóstico Precoce do Câncer Infanto-Juvenil. E a Semana Dourada, no âmbito do Juiz de Fora, do município de Juiz de Fora, passando a fazer parte do calendário municipal de atividades. E o dia vai recair sobre o dia 23, que é hoje. Aqui nós temos o nosso presidente que tem filho, né, o Marlon tem filho, tem vários aqui que têm filhos. E essa preocupação é muito grande, porque esse garoto que a mãe me mandou essa mensagem, provavelmente vai ter uma sorte, uma cura. A tendência de ser curado é muito grande, porque está sendo diagnosticado precocemente. Então, nós colocamos, e eu elenquei aqui, vários sintomas e sinais que chamam a atenção dos pais. Os pais e as mães que estão nos assistindo em casa, os professores, os médicos também são alertados para isso. Por exemplo, quando é diagnosticado precocemente, a chance de cura é muito grande. E para isso, a mãe percebe que a menina está perdendo peso, tem uma mancha roxa no corpo, uma palidez, uma íngua, né, um carocinho no corpo, o crescimento está diminuindo, dores nos ossos, nas juntas, caroço em qualquer parte do corpo, está vomitando um vômito que está sempre acontecendo repetidas vezes. Hoje vomita, amanhã vomita, fica 2 dias sem vomitar, depois vomita de novo. Uma febre que vem hoje, não tem amanhã, não tem depois da manhã. Uma febre baixa que preocupa muito, que é a febre que está repetindo. Dor de cabeça que está, a frequência e a intensidade está aumentando, né? Às vezes uma fotografia, há uns anos atrás, uma criança, a mãe me mostrou uma foto, uma criança foi bater uma foto, o olho ficou um olho branco e outro vermelho. Aquele olho branco já era um tumor. Numa fotografia. Uma fotografia fez diagnóstico de tumor de olho, que é grave isso. Né? O Adriano Miranda sabe muito bem disso, o Antônio Aguiar também. Então, essas coisas que nos chamam a atenção, qualquer coisa que tiver anormal, perda de peso, inapetência, febre, dor no corpo, dor no osso, uma mancha roxa, um aumento de qualquer região do corpo, essa criança, por exemplo, está com um aumentozinho no nariz. Provavelmente, o diagnóstico vai ser feito precocemente e a chance de cura vai ser muito grande. Então, isso é a nossa preocupação. E tem uma incidência de câncer, em 2004, quer dizer, há 4 anos atrás, foi feito um levantamento que no Brasil teria mais ou menos 349 mil casos de câncer novos em crianças e jovens e adolescentes. 395 mil casos novos. E esse percentual de 3% aproximadamente, sendo que a incidência aqui na nossa região sudeste, é muito grande, 5.600 casos. E na região nordeste, 2.790. São as 2 regiões que mais incidência de câncer têm. Então, é um alerta para todos nós, porque todo mundo sabe que quando um câncer é diagnosticado precocemente, a chance de salvar a vida de uma criança é muito grande também. Então, eu espero que, com o tempo, esse projeto, essa lei, isso é uma lei, vai infiltrando na cabeça das pessoas, nas escolas, nos ambientes do hospital, onde é que nós estamos aqui. Quando eu não estiver mais aqui, mais um outro vereador poder falar, porque hoje nós temos a TV Câmara, as pessoas estão nos assistindo em casa, então a mãe já fica alerta com esses sintomas que são assim, parecem banais. Uma febrezinha, de vez em quando, não dá atenção para isso. Uma dor na perna, com frequência, que a criança acorda à noite, porque tem aquela chamada dor do crescimento, que muitas vezes de crescimento não tem nada, né, Antônio? Fica levando, essa dor do crescimento vai ver, né? Uma febrezinha. Concedido. Uma vez eu estava no aniversário, uma mãe estava muito chateada porque ela estava fazendo um acompanhamento médico, uma criança com febre, e era virose, e a criança veio a falecer. Então, daí, a gente chama a atenção dos residentes, chama a atenção dos colegas pediatras, porque essas coisinhas que parecem banais, uma febrezinha, vomitou hoje, 2 dias depois vomitou de novo, está sempre vomitando, uma mancha roxa que apareceu no corpo, uma dor de cabeça que está aumentando a frequência e a intensidade, procurar o médico imediatamente, porque qualquer alteração que tiver direcionando para um câncer vai ser cuidado e a chance de curar é muito grande. Então, é essa a mensagem que eu trago hoje aqui para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o vereador Fiorilo, um médico, uma pessoa que tem uma vivência também muito grande com esses pacientes. Realmente o câncer infantil é um câncer de difícil diagnóstico na grande maioria das vezes. E o Fiorilo chamou aqui muito bem a atenção, que é o que a literatura chama atenção, que casos que estão muito arrastados, casos que não têm uma evolução boa, você faz um diagnóstico inicial e a criança não apresenta uma evolução satisfatória, a gente tem que colocar essas doenças na linha de diagnóstico. Sem sombra de dúvidas, né, a gente deve preocupar muito com as doenças hematológicas, né, as leucemias linfoblásticas. Abaixo de 15 anos, a maior incidência são dos cânceres hematológicos. Câncer de sistema nervoso central, que eu acho que foi o que eu mais vi na minha vida como profissional. A maioria dos casos de câncer infantil que eu vi foram relacionados ao sistema nervoso central. E o câncer renal, que é muito pouco pensada, a doença de Wilms, né, que é muito pouco pensada, é causa de hematúria e é uma doença que, diagnosticada também no início, você consegue curar a criança. Parabéns, Fiorilo, é isso daí. É informação que muda os conceitos e a maneira das pessoas agirem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Adriano Miranda. Eu queria também aproveitar essa oportunidade de parabenizar o doutor Fiorilo. É fundamental essa semana de conscientização do diagnóstico precoce de câncer infanto-juvenil, mas o que me preocupa mais, não sei se o senhor tem conhecimento, vereador Antônio Aguiar, é que Juiz de Fora está perdendo, e eu tenho essa informação de fonte muito segura, Juiz de Fora está perdendo a oncologia pediátrica na regulação para Muriaé. Então não adianta a gente aqui, com certeza os juiz foranos vão sempre ter diagnóstico tardio, porque nós estamos perdendo a oncologia pediátrica para a cidade de Muriaé. Pela ordem. Hoje, olhando a matéria aqui no Tribunal de Minas, a respeito da guarda municipal. Os problemas perduram, né? Já tem 1 ano, 2 anos, né, que estamos aqui. A gente vem tentando mostrar a importância da segurança pública no município e, na verdade, está indo tudo em vão. Se coloca emenda parlamentar naquela classe, né, e os serviços continuam da mesma maneira, sem comunicação, sem equipamento decente, falta combustível. Eu fico querendo entender o que nós, políticos, olhamos sobre segurança pública. Os políticos de Juiz de Fora. Como é que você olha a segurança pública? Nós temos que despertar. Presidente, peço só para terminar. Nós temos que despertar um pensamento diferente. Quando se falta dinheiro, se retira da segurança. Então vai faltar dinheiro, vamos retirar tudo também, não é isso? Educação e tudo. Eu acho que uma classe não pode pagar pela falta de investimento. Acho que coisa mínima para se fazer aquela função funcionar tem que ser feita, né? Então, aluga-se um local, vou terminar, aluga-se um local para se colocar uma secretaria, que é a Sizuc, gastando-se lá 8 mil, acho que é 8 mil um aluguel, e deixam de se investir numa placa de comunicação entre os profissionais. Isso tem que ser revisto. É aí que é a correção política, é aí que é a correção. A própria secretaria alugou um local sabendo que precisava trocar uma placa de comunicação desses profissionais. Então, precisa se rever isso aí na prefeitura novamente. Espero que o novo secretário tenha uma visão diferente aí do que é o funcionamento da segurança pública. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, doutor Antônio Aguiar. É só para chamar a atenção, o Adriano Miranda fez uma denúncia aqui que eu considero muito grave, porque um dos princípios do SUS é desrespeitado com isso. Nós temos que descentralizar os serviços e as ações para a gente ter operacionalidade melhor, para você facilitar a vida das pessoas. E você, não temos nada contra Muriaé, que é uma grande cidade, é uma cidade polo, mas nós temos uma área de abrangência hoje de quase 2 milhões de pessoas aqui. Se você tira um serviço da importância de uma regulação dessa de Juiz de Fora,
eu vou sugerir ao Adriano e a todos os vereadores, quem quiser, que a gente devesse fazer uma representação tanto para o Ministério da Saúde quanto para a Secretaria de Estado de Saúde, para que nos dê informações, em primeiro lugar, se essa informação procede, e, em segundo lugar, quais são os critérios que estão sendo usados para que a mudança do controle, ao invés de centralizar, eles concentrem, retirando de uma cidade da importância como é Juiz de Fora, inclusive com a rede de assistência absurdamente grande para esse fim. Com a palavra, vereador Betão. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, trabalhadores da Câmara e telespectadores da TV Câmara. Já que a vereadora Ana abriu essa polêmica aí sobre a questão dos ônibus com as igrejas evangélicas, e ontem eu estava relatando aqui um fato lá no Granbury, né? Então eu queria anunciar aqui para os senhores e as senhoras também que parece que o problema dos ônibus lá no bairro Granbury foi resolvido essa noite, voltou a fazer o itinerário, né, que estava sendo feito, em que pese que o buraco que está prejudicando lá a passagem do ônibus continue, né, e nós fizemos aí o requerimento. Mas eu vim subir aqui mesmo na tribuna para falar sobre um problema, um comunicado, né, que foi feito essa semana, sobre a questão do professor bidocente. E eu acho que eu vi aqui acho que é um pedido do vereador Antônio Gal, um pedido de informação, né, sobre esse processo. Então, houve um comunicado, eu vou ler aqui, né, o comunicado, para que tomem ciência, da Prefeitura, né, da Secretaria de Educação. Em virtude da crise econômica da Prefeitura, não haverá mais a contratação do cargo de docência compartilhada pela Secretaria de Educação em 2019, gerando uma economia de 12 milhões de reais. O cargo será de auxiliar de apoio ao educando e haverá uma firma terceirizada para a contratação. Acontecerá em janeiro uma seleção que exigirá apenas o ensino médio. O cargo será de 40 horas, podendo ser cumprido na mesma escola ou em 2 escolas em turnos diferentes. Então, o professor bidocente ele atende a essas crianças, né, que têm algum tipo de deficiência, que têm uma deficiência, né, de aprendizagem, e são professores com curso de pedagogia, né, ou seja, professores com curso superior, e que, em função disso, ele vai adaptando, né, as atividades para essas crianças, ele vai adaptando o currículo, ele busca, né, os pontos fortes nessas crianças, para poder estar fazendo com que ela se desenvolva, daí a necessidade, inclusive, de ter o curso superior, né, para poder estar trabalhando melhor essas questões. E, a partir de 2019, então, ele passa a ser terceirizado, Amarildo. Né, vai se contratar uma empresa terceirizada, com técnicos, né, de ensino médio, não precisa ser pedagogo. Eu estou achando bastante estranho essa situação. Eu acho que, no mínimo, nós aqui, como vereadores e vereadoras, né, nós deveríamos cobrar explicações detalhadas sobre esse quadro, né, que se apresenta. Né? Primeiro, porque você coloca as crianças numa outra condição, né? Haverá uma demissão significativa de trabalhadores da educação nesse sentido, né? E eu acho que nós deveríamos formalizar, se possível, uma explicação, convocando aqui a secretária de Educação, né, para que pudéssemos estar, né, sabatinando, né, e fazer as explicações a respeito desse quadro. Parece que o vereador Marlon quer pedir uma parte, mas não pode ser dado a parte. Mas também não vou estender muito aqui a minha discussão, porque, pelo que eu estou observando aqui, vários vereadores estão concordando com as explicações, né, com a fala que nós estamos fazendo, e sem precisar pedir a prorrogação regimental,
eu deixo à vontade aqui para as pessoas utilizarem, para os vereadores e as vereadoras, utilizarem a palavra pela ordem da sua bancada. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, eu gostaria de fazer coro à fala do Betão. Betão, me parece, eu fiz uma consulta prévia que, inclusive, não existe base legal para isso, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146, ela, num dos seus vários parágrafos, ela exige a qualidade do profissional que vai assistir a criança com deficiência. Porque nós estamos falando aqui, basicamente, do deficiente intelectual, que é quem mais precisa do professor bidocente. E isso é assustador. Eu participei segunda-feira de uma jornada de educação em São João Nepomuceno, fui lá numa mesa redonda para falar sobre educação, família, escola e assistência. E o que nós discutimos lá e o que foi dito lá é totalmente ao contrário disso, dessa nota que Vossa Excelência relatou. Essa nota é oficial? É da Secretaria? Ah, tá. Eu estou até questionando a Secretaria para a gente ter uma informação precisa da Secretaria, só porque aí a rede social a gente não sabe o que é o que. Mas se isso for verdade, é uma ameaça realmente à qualidade da assistência dos deficientes. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Ontem à tarde também nós fomos procurados por pais e mães autistas no nosso gabinete, e aí eu fiz um contato com a secretária de Educação, a Denise, e eu recebi agora pela manhã, já ia divulgar posteriormente, até ia pedir uma parte para o vereador Betão, sugeriu para que nós possamos ir lá, nós vereadores. Ela marcou para sexta-feira que vem, às 8 horas da manhã. Então já fica aí de pronto aviso a todos, né, para quem puder participar, inclusive pais e mães autistas também vão estar presentes conosco lá. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, parabenizar o vereador Betão pela exposição que ele fez com relação à docência compartilhada e dizer, senhor presidente, que é bonito falar no papel escola inclusiva. Nós estamos excluindo o nosso aluno. O aluno que tem problema mental, bloqueio de aprendizagens, deficiências múltiplas, ele está sendo excluído da sociedade. Ele está sendo impedido de dar continuidade à sua vida acadêmica. Haja visto que a Secretaria de Educação, em 2018, até mediante um atestado médico do vereador doutor Antônio Aguiar, não deu condições a um aluno com problema de autismo de ter o direito da docência compartilhada. Professor, para ser professor, só para concluir, senhor presidente, de docência compartilhada, ele tem que, além de ser professor, ele tem que ter qualificação para a criança que ele vai atender. Como é que eu vou atender uma criança surda e muda se eu não tenho a linguagem de Libras? Eu tenho que estar qualificada para estar trabalhando com essas crianças. Entendo a dificuldade do município. Sei que o prefeito Almas tem desdobrado o máximo para dar conta do recado. Mas vamos tirar em outro lado. Na educação e na saúde, de forma alguma nós vamos permitir. Obrigada aí, senhor presidente, claro. pela tolerância. Só lembrando que o presidente do sindicato está esperando aqui nós começarmos a nossa ordem do dia para fazer uso da palavra a respeito de um projeto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador André. Senhor presidente, quero aqui parabenizar o vereador Betão por estar trazendo esse assunto, essa preocupação, uma vez que nós temos tantos profissionais que podem fazer esse tipo de trabalho, que são capacitados para isso, aí vai abrir um processo licitatório, terceirizar e tudo mais, para que possa dar talvez uma continuidade, e eu não sei se tem essa continuidade. A secretária, ela precisa realmente estar aqui, porque até então é um artigo nosso do Plano Municipal de Educação. Na época das questões das diversidades, na qual nós estávamos tratando e conversando, era justamente sobre isso. E nas nossas emendas, ela requer uma atenção especial
a questão dos alunos que precisam desse tratamento, que precisam desse acompanhamento. Então, que a secretária ela possa estar mais uma vez atenta ao Plano Municipal de Educação, porque no Plano Municipal de Educação nós entramos com uma emenda a respeito do grande valor que precisa dar às crianças com deficiência. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Marlon. Só para ficar claro, a reunião foi marcada sexta que vem às 8 horas lá na Secretaria de Educação. Se houver alguma outra movimentação através do líder do governo, a gente comunica aqui para todos. Com a palavra, vereador Pardal. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, povo presente, eu vou voltar com um tema que já foi debatido aqui com relação ao transporte coletivo, de forma especial, o atendimento aos moradores ali da rua Inconfidentes, bem como também com a rua Antônio Francisco Lemos. E, por coincidência, a gente sabe que vários vereadores têm essa preocupação, tanto a vereadora Ana, vereadores que moram ali naquela região, e, coincidentemente, senhores vereadores, a minha família fica 1/3 do dia ali na rua Inconfidentes, né? E, naturalmente, quando ocorrem situações dessa natureza, até porque a gente ocupa esse cargo aqui de vereador, seria tipo assim uma caixa de ressonância que fazíamos o atendimento com o máximo de prazer. E quando se tira, depois de 30 anos, 35 anos de atendimento, um determinado itinerário de ônibus que já era frequente, corriqueiro, todos os dias isso acontece, e retira esse tipo de atendimento, que traz assim um prejuízo grande para os munícipes, para as pessoas que ali residem, realmente traz um transtorno, um desconfortável momento de insatisfação, né? Porque se você tem habitualmente todo o atendimento ali naquele logrador durante tantos anos, são pessoas que necessitam, necessidades especiais, idosos, cidadãos comuns que precisam, e que acabou com que essa situação criada. Mas quero aqui também fazer uma manifestação de defesa, não sei se precisa de defesa não, que é um vereador que eu tenho um respeito muito grande, e ele tem um trabalho feito todos os vereadores dessa casa de forma especial, excepcional, que é o vereador Júlio Obama, que ele fez uma solicitação à Cetra para que pudesse estudar a possibilidade de fazer um atendimento em determinado trecho ali daquela região, com o itinerário, com o ônibus. E conversando com ele, ele se posicionou, e eu observei deixar claro para os moradores ali. Nós temos aqui, senhores vereadores, mais de 300 abaixo-assinados, que através desses abaixo-assinados nós fizemos um ofício, de forma oficial junto à Cetra, o número dele é número 10, até a vereadora Ana também já assinou, esse ofício já foi entregue lá, né? Então, assim, até por também interesse de cada um, se quiser também estar assinando, porque mostra essa casa, com aquela comunidade ali, com aqueles moradores ali da rua Inconfidentes e Antônio Francisco, o compromisso que essa casa tem com todos. E não foi diferente com o vereador Júlio. Eu quero fazer aqui essa manifestação, que eu procurei em nome desses moradores que trouxeram até a mim esses abaixo-assinados, relatei para ele, sensível conforme ele entendeu perfeitamente, e nós precisamos estar trazendo aqui e tranquilizar as pessoas moradores desses 2 logradouros, porque já estava definido, tem aqui também um documento da Cetra, que informa que a partir do dia 1º/12 de 2018, a linha 211, Avenida Rio Branco, deixará de atender as ruas já citadas aqui, que é Antônio Lemos e Inconfidentes, né? Ou seja, fizemos esse requerimento com a anuência do vereador Júlio e pedimos temporariamente essa suspensão, vereador Sargento Melo, né? E a Cetra já se posicionou também favorável, porque entende que para poder
vou usar um termo aqui, não é um termo evangélico, para cobrir um santo não precisa despir o outro, né? Não é evangélico, mas tem essa forma que a gente já sabe. Ou seja, nós vamos continuar prestando o serviço, né? Nós, que eu quero dizer, o transporte coletivo, aquelas duas ruas, sem, contudo, deixar de procurar atender também uma outra demanda. Porque sempre sabemos que são duas coisas cruciais que ninguém gosta na vida dele. É ter na sua rua, no seu logradouro, uma feira livre. Ninguém quer saber disso. E ponto também em frente à sua casa, ponto de ônibus. Ninguém quer saber disso. Mas quando se descobre um atendimento que é feito há mais de 30 anos, e é pertinente os moradores estar fazendo isso, e eu volto a dizer, eu no meu papel de morador não, peço prorrogação, senhor presidente. Concedido. E eu, como minha família vive ali naquela rua Inconfidentes durante 8 horas ou mais diariamente, nos veio essa manifestação por parte desses moradores, e volto a dizer que o vereador Júlio, também sensível, buscou também essa conversa junto com a Cetra, e felizmente nós entendemos, vereador Júlio, que essa suspensão, eu quero te agradecer, né, por esse entendimento, e que vai ser suspenso conforme trata aqui o nosso ofício, com a sua anuência naturalmente, e que a gente possa fazer um encaminhamento de outra maneira, de outra forma, e há essa possibilidade, que são várias linhas que atendem ali. Com tudo isso, não precisaremos deixar de fazer o atendimento de 30 a 35 anos para aqueles moradores, deixar tranquilidade a esses moradores, e não posso deixar de ressaltar também a participação efetiva dos representantes legítimos daquela comunidade, que é o bairro Bairu Manionório, que é presidida pelo Luiz Sirimarco, que é o Dida, né? E que teve um papel também importante em estar sentado e ouvindo vários moradores que aqui relataram e subscreveram esses abaixo-assinados, e que naturalmente também teve um papel fundamental junto com o vereador, com vários vereadores que aqui estão, e principalmente com a mãe dessa criança aí, que é a Cetra, que também fará com que não deixe de atender esses moradores, e que se ache um caminho, que seja para a igreja, que seja para um condomínio, que seja para outros moradores, é fundamental para que nós possamos levar também esses moradores terem um atendimento digno, que é o papel dessa casa, que é o papel do prefeito, que é o papel das Transp, desses consórcios que temos aqui na nossa cidade, que é o Manchester e JF, né, via JF, e é um papel deles sim, achar os caminhos para poder atender toda a população da nossa cidade, sem, contudo, prejudicar esse trabalho que é feito aí por mais de 30 anos, e é essa a nossa expectativa. E, finalmente, finalizando, tranquilizar os moradores dessas duas ruas, que estará suspenso automaticamente para o dia 1º/12, o não fornecimento, o não atendimento, a continuidade, que vão continuar prestando serviço do transporte coletivo para essas ruas. Senhores vereadores, público presente, pela atenção, muito obrigado, um ótimo dia a todos. Passamos a palavra ao vereador Castelar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionárias da casa, ouvintes, telespectadores da Rádio TV Câmara, cidadãos que nos acompanham aqui, hoje em pequeno número. Graças a Deus, acho que vou conseguir falar sem problemas. Primeiro, sobre a reforma administrativa anunciada pelo prefeito Antônio Almas. Não sei se já chegou à casa, já tem texto, ainda não. Foi um anúncio jornalístico, né? Ele anunciou as diretrizes gerais aqui na casa e também através de uma entrevista coletiva. Eu, particularmente, fico preocupado com alguns aspectos da reforma. Primeiro, porque foi o prefeito Custódio Matos, uma vez, que disse que tinha aprendido a não fazer grandes reformas, né? A ideia de uma grande reforma miraculosa, em geral, acaba sendo malfadada. Foi um comentário do vosso pai. Aí me estranha que agora se propõe isso num ambiente
digamos assim, de governo no qual o ex-prefeito, naturalmente, tem influência, né, por razões óbvias, né, pelas vinculações partidárias, históricas e coisas. Eu não sei se o ex-prefeito está sendo ouvido, não é? Sim, sem nenhuma provocação, pelo contrário. Eu quero, de fato, provocar a reflexão em relação à necessidade de algumas mudanças, da extinção de algumas secretarias, da fusão de outras. Já havia aqui manifestado minha preocupação com o deslocamento do museu para a Funalfa. A Funalfa, até onde eu sei, está absolutamente sem recurso. Se essa for a linha, digamos assim, se ela ficar submetida, se o museu ficar submetido ao orçamento da Funalfa, aí sim, né? Nós vamos ter que, talvez, pensar em privatizar o museu, né? Literalmente, vender o parque. Eu sei que é tombado, lógico, eu estou fazendo aqui aí sim uma provocação. Mas me preocupa muito o destino do museu sob a tutela de uma fundação que está sabidamente sem recursos para operar a gestão da cultura na cidade, para fazer o fomento da cultura em Juiz de Fora, né? Em função da crise, sim, mas essa situação, quando você diz o ditado, né, que o uso do cachimbo deixa a boca torta, né? Quando o ex-prefeito Melo Reis, ele era o diretor do museu, né, foi na gestão do prefeito Beijano, fechou o museu, aquilo foi um passo para ele nunca mais reabrir, não é? Pelo menos plenamente, para ter o prestígio que já teve no âmbito, inclusive, do orçamento municipal, porque é disso que se trata, né? É a distribuição do bolo, dos recursos públicos. Então, me preocupa muito. A absorção da Secretaria de Agropecuária pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, deve ser isso, né? Ainda está sendo decidido, mas, de qualquer forma, me recordo, foi criada no primeiro governo do prefeito Custódio Matos. O Juiz de Fora tem, da sua área territorial, vereador Betão, Vossa Excelência, que é geógrafo, deve saber bem disso, 2/3 do seu território é considerado área rural. Nós temos condições de ter, de fato, a partir de um incentivo real, um desenvolvimento grande nessa área, desse setor da economia que corresponde à agricultura e à pecuária, né? Estamos no meio de uma bacia leiteira, parece, inclusive, que há uma audiência pública sendo convocada para debater esse tema, importante da Zona da Mata, né? Então, não me parece muito razoável. Não gosto dessas ações que vão enxugando, de uma maneira assim, assodada, os gastos públicos, ou aparentemente enxugando os gastos públicos, né? Fazendo uma economia que acaba se voltando contra a própria dinâmica econômica do município. Porque se o município desenvolve, por exemplo, peço prorrogação, a sua agricultura e a sua pecuária, isso naturalmente carrega recursos para os cofres públicos, né? E chamo a atenção, por fim, para não me ater muito, até porque essa matéria vai ser objeto de discussão na casa, a gente tem que esperar chegar a mensagem para fazer considerações maiores, mas me preocupa aquilo que consta hoje no painel da Tribuna de Minas, não sei se é especulação ou não, mas a ideia é de que, digamos assim, o limite dos gastos ou dos cortes, né, do ponto de vista administrativo, vai ser definido pela Câmara. Quer dizer, o tamanho do facão para os cortes, sobretudo de funcionários, comissionados, nós é que vamos definir. Ou seja, que abacaxi, né, vereador Júlio Obama? Eu espero que seja só uma especulação da Tribuna de Minas. Aliás, a Tribuna mantém lá um vídeo. Estou pensando em pedir direito de imagem à Tribuna de Minas, né? Ela tem todo o direito de fazer as suas publicações, mas já faz 5 dias,
vereador Charles e vereadora Sheila, os nossos futuros deputados, que a minha imagem está lá. Eu nunca vi, não me recordo de ver um videozinho assim, pernoitar tantos dias, tantas noites, no site da Tribuna. Sinceramente, não sei o que a Tribuna tem contra mim. Não é? É uma obsessão. Não é? Vou estudar possibilidades de, quem sabe, ganhar algum recurso com isso, né? Porque se a imagem está fazendo sucesso, talvez eu tenha direito a royalties, né? Coisas parecidas. Outro tema que eu queria trazer à tona, e não posso deixar de fazer isso, é a evolução da composição, vereador Betão, da equipe de governo do presidente Bolsonaro. É muito curioso, para quem se dizia patriota e a todo momento ficava dizendo a nossa bandeira jamais será isso ou aquilo, nossa bandeira é verde e amarela, ele acaba de nomear, vereador Betão, um ministro da Educação colombiano. Não é? Nada contra a Colômbia, muito pelo contrário, eu acho até saudável toda a integração da América Latina. Mas não lhes parece uma contradição? Não é? Está certo que ele é um educador que já há muito tempo no Brasil, inclusive tive a oportunidade há muito tempo de ser uma espécie assim de aluno informal. Tinha um grupo de estudos sobre Nietzsche, que era ministrado pelo professor Ricardo Vélez Rodrigues. Esse agora é que vai assumir o Ministério da Educação. Essa pessoa extremamente inteligente, bem formada, né, com um currículo Lattes, né, muito, eu diria assim, muito amplo, doutor, pós-doutor, etc., etc. Mas a gente sabe perfeitamente bem que a gestão de um ministério, qualquer que seja ele, exige a formação técnica, mas também tem que ter um talhe político, né? Tem que ter uma vivência, uma capacidade de articulação, de conhecimento. Isso o professor Ricardo Vélez, com toda certeza, não tem. Ele se revela, se identifica, inclusive, como uma espécie assim, de discípulo do Olavo de Carvalho, que é o grande guru do bolsonarismo. E que é uma pessoa, o Olavo de Carvalho também uma pessoa extremamente inteligente, etc., mas é um ultradireitista, né, do ponto de vista intelectual, conservador ao extremo, né, e que vem sendo a inspiração desse governo, fazendo até um contraponto, eu diria, a própria peso que os militares ocupam no governo. É um contraponto no sentido, não no sentido de estabelecer ali uma oposição, talvez até um complemento, né, do setor civil, já que é um governo que praticamente se divide em dois, né, militares e civis, sendo que os civis são pró-militares. O próprio Ricardo Vélez, uma das suas declarações, que já foi pensada aí dos seus artigos, fala que o movimento de 64, porque é assim que eles consideram, né, a ditadura implantada em 1964, precisa ser resgatada do ponto de vista cultural e do ponto de vista histórico, né? Ou seja, nós estamos entregando, já entregamos, né, porque quando a população elegeu, foi feita, de certa forma, essa entrega. No setor da economia, só finalizando, Excelência, as sinalizações são as piores possíveis. O Paulo Guedes, que é o superministro da Economia, vai nomear, mas já apresentou os futuros diretores presidente da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, todos de tradição privatista, de formação privatista radical. Ou seja, o patrimônio público vai ser, aos poucos, entregue. Eu falo aos poucos porque, às vezes, há necessidade de aprovação do Congresso, né? Eletrobras, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, esses são os grandes objetivos no que diz respeito à privatização. O resto, eles falam um monte de estatais, como se fosse tudo roubalheira, etc., mas isso faz parte da propaganda, né? O fato concreto
estou finalizando, de que é o objetivo de entregar aquelas grandes empresas que, de fato, asseguram a soberania do nosso país. Isso vai dar pano para manga, naturalmente, mas os tempos são cada vez mais sombrios. Muito obrigado pela tolerância e atenção de todos. Meu muito bom dia. Boa tarde. Nós estamos encerrando o pequeno expediente. Solicitamos autorização dos vereadores para interromper a reunião por 10 minutos para convidar o presidente do sindicato do Sincerp para fazer uso da palavra para tratar de uma mensagem que vai ser, acho que, votada hoje, vereador Júlio. Então, com a palavra, Amarildo. E bom dia ao presidente aí, qual estendo cumprimento aos demais vereadores, vereadora Ana, vereadora Sheila, né, por presente, e os ouvintes. O que nos traz aqui nessa tribuna hoje é que eu tive conversando ontem com o líder do governo e tem uma mensagem tramitando nessa casa, parece que é a mensagem 44, 43, né? E eles parece que pediram vista dessa mensagem ontem. E, na verdade, essa mensagem ela chegou com um pouco de atraso nessa casa, que ela já deveria ter sido votada por essa casa na sessão passada. Mas houve um atraso para a prefeitura, porque essa negociação ela foi feita em junho, né, quando fechou a campanha salarial, e essa mensagem ela se trata de uma recuperação de perdas passadas de governos passados. E quando o Bruno assumiu em 2013, a gente começou de lá para cá essa negociação para fazer a recuperação da perca do triênio do pessoal. E a cada ano eles vêm fazendo gradativamente, aí na 1%, 1,5%, de forma a recuperar o triênio do pessoal que está no nível 4, nível 5 da tabela, que perdeu no passado por causa da questão que foi incorporado um abono, que era dado na época, ele foi incorporado sobre o salário, e com isso atropelou, e essas pessoas perderam essa progressão trienal. Então, eles vêm gradativamente recuperando isso. E é até assim engraçado, né? A gente está aqui nessa casa defendendo uma mensagem que é para entrar no pagamento do mês, e a gente já tem a notícia, né? Que nem o pagamento do mês tem a garantia de se receber, mas é direito, né? Foi conquistado lá atrás, tem que se manter, mesmo que não tenha o direito de pagar, tem que garantir esse direito do trabalhador. E a gente também teve essa notícia via imprensa, e a gente pede, né? Primeiramente, que os vereadores compreendam que, na verdade, isso aí, alguém comentou que está em crise, não pode dar aumento, mas não é aumento, tá? É uma coisa que foi tirada do trabalhador no passado e que está sendo recuperado gradativamente. Então, a gente pede a compreensão dos demais vereadores para que vote essa matéria, porque é preciso que ela ainda entre nesse pagamento de novembro. E tem um acordo do Executivo que, mesmo ele pagando parcelado o salário, ela vai entrar parcelada, mas vai ser paga. A gente precisa que isso seja votado. E aí a gente precisa que seja votado exatamente por esse motivo. E a outra questão que a gente traz nessa casa, aproveita a oportunidade, é a questão daí do 13º salário, que nos foi informado pelo prefeito, foi informado também a imprensa, acredito que essa casa também tenha sido informada, que não tem condições de pagar o 13º ao trabalhador nesse ano, e talvez em janeiro equilibre as contas. E uma coisa que nos deixa um pouco apreensivo é que a gente acompanha a receita do município gradativamente e houve aí uma arrecadação aproximadamente de 42 a 43 milhões a mais do mesmo período de 2017. Então, para nós, trabalhador, e para o cidadão, para o trabalhador que está lá na base, que faz essa cidade, né, a cada dia melhor, é difícil de compreender. Como que eu não vou receber se não houve queda de arrecadação? E aí o prefeito ele alega, né, da questão que realmente é verdade, está comprovado no tribuna, o próprio, né, o governador admitindo que realmente deve aos municípios e não tem a previsão, mas aí a gente fica entendendo. Em outros momentos já houve atraso para outros prefeitos do governo estadual, do governo federal, mas, mesmo assim, quando não tinha arrecadação, não tinha queda de arrecadação no município,
isso não atrapalhava o pagamento dos servidores públicos. É a primeira vez na história, possa ser que eu esteja enganado, que o município consegue alterar a sua arrecadação e vai aí dar um calote no trabalhador. É a primeira vez na história. Em outros momentos, quando o município teve queda de arrecadação, lá no passado, e houve um parcelamento de salário, mas aí estava comprovado que houve queda na arrecadação do município. Não se discutia o repasse, nem do estadual nem do federal. Então isso chama bastante atenção e a gente pede aí a compreensão dessa casa para poder estar tentando conversar aí com o executivo uma forma que, se de fato tiver que escalonar esse salário, que os sindicatos, os representantes, o fórum sindical, possa se discutir qual é a forma menos agressiva. Porque se tem a necessidade de fazer o parcelamento por causa desses 15 milhões que estão faltando para complementar o salário de novembro, então nós entendemos que, se de fato vai atrasar o salário, porque falta 15 milhões, então nós já temos 45 milhões em caixa. Certo? Isso nós já temos 45 milhões. E vai ter que se fazer o parcelamento do salário, então por que não pega essa etapa, esse valor que tem, e já paga no último dia do mês, se esse dinheiro já está em caixa? Entendeu, vereador Betão? Então, se eu já tenho 45 milhões, me falta 15 milhões para completar a folha, e ele está alegando que não tem onde tirar os 15 milhões, e vai ter que parcelar, então se já sabe que vai parcelar, por que não pega esse dinheiro, já discute o escalonamento, e já paga o trabalhador no último dia do mês para poder aliviar esse sofrimento? Isso é um pensamento que a gente está colocando. E nós também vamos apresentar uma proposta, presidente, para o executivo. Se a falta realmente é os 15 milhões, nós estamos fazendo um trabalho de cima para baixo, né? Pegando o salário do prefeito, cargo comissionado, estão reduzindo lá, fazendo uma matemática, de forma que a gente consiga amenizar esses 15 milhões que faltam, e que aquelas pessoas que recebam até mais ou menos aí 4.000, 4.500 não sofram esse parcelamento. Esse é um pensamento que a gente está vendo, eu estou colocando, fazendo esse exercício, estão bem próximo de terminar esse exercício, e vamos estar apresentando ao governo. Mas a gente precisa que essa casa tenha essa sensibilidade, porque se o prefeito já tem esse dinheiro em caixa, e está pré-determinado que vai parcelar, porque falta 15 milhões, então que pague no último dia 8 do mês, e o parcelamento se discute para frente. E aí a gente gostaria também que o prefeito sentasse com o membro dessa casa, com o fórum sindical, para discutir, se for haver o parcelamento, nós precisamos participar dessa discussão desse parcelamento. E nós queremos apresentar essa proposta que a gente vem escalonando de cima para baixo, de forma que quem está com 3, 4, até 4.500 não tenha o parcelamento. Então a gente precisa do apoio dessa casa. A gente pede a intervenção do presidente, ainda mais com os demais vereadores, para que o prefeito abra esse canal de negociação. Se existe, de fato, essa dificuldade financeira, de fato ela existe, pelo repasse do governo estadual. Está comprovado isso. Mas se houve um aumento na arrecadação do município, a gente precisa discutir melhor esses números. E aí nós temos uma situação gravíssima. Além dessa questão salarial, além dessa questão que não tem um 13º, a nossa preocupação com a situação que envolve a Empave. Ou seja, tem um grupo de estudo, presidente, discutindo a viabilidade da Empave ou não. Essa casa está sentada nesse grupo de estudo? Ela participa desse grupo de estudo? Então, a gente gostaria que essa casa participasse desse grupo de estudo, que está estudando a vida da Empave futuramente, e também o sindicato que representa lá os trabalhadores. Que não pode se discutir uma coisa dentro de gabinete e depois trazer para cá para virar aquela batalha. Sindicato brigando com essa casa, para essa casa não aprovar determinadas situações. Então a gente chama a atenção, pede a colaboração dessa casa, pede a colaboração do presidente e dos demais, para que a gente possa, o líder do governo, que a gente possa sentar e fazer essa discussão, que a gente possa participar dessa viabilização da continuidade ou não da Empave. E aí uma coisa gravíssima, né, que está acontecendo na Empave. Nós temos pessoas ocupando cargos comissionados que recebem mais de 5 mil por mês. E o mais grave ainda, não fazem nada.
E aí vem uma coisa pior ainda, que está trazendo uma situação muito desagradável para nós. Falei isso com o prefeito em mesa. Que esse cidadão ainda fica afrontando o trabalhador lá dentro. Ontem, quase que esse trabalhador vai para a via de fato com um determinado cidadão que está lá hoje como cargo comissionado. Então, teve que a participação do trabalhador no quadro efetivo, evitando essa agressão física, multa entre os dois, por conta de desrespeito por parte do trabalhador. Então, a gente precisa entender essa situação. Então, a gente precisa, líder do governo, que o governo colabore com a gente, que o governo nos ouça. E aproveitando esse minutinho final, Obama, não tire o 211, por favor, é um apelo que eu te faço. Pela ordem. Nós agradecemos a presença do Amarildo. Pela ordem, vereador Cido. Senhor presidente, aproveitar aí a presença do Amarildo. Ontem a gente estava discutindo, o Amarildo falou na Impave, referente àquele relatório, Amarildo, que teve aquela comissão que estava lá averiguando irregularidades na Impave. O Amarildo acabou de trazer a notícia, Wagner, que o Ministério Público solicitou informações ao sindicato sobre aquele processo e o relatório. O Amarildo falou que o processo é lento, mas está em andamento. Tá? Então, o trabalho nosso realmente ele continua lá agora através do Ministério Público. Ô Amarildo, e eu quero solicitar também à mesa diretora, ao nosso presidente Rodrigo, para ver de que forma que a gente pode estar contribuindo nessas negociações junto à prefeitura, nessa questão de, Rodrigo, de parcelamento, né, de salário, que isso aí é uma coisa muito triste, muito difícil, né? Porque você imagina você saber que todo mês você recebe uma quantia e tem lá seus compromissos e como você faz para poder readequar esse troço. Então, ô Marildo, eu me coloco também à disposição, Rodrigo, para estar com vocês aí, vendo a melhor forma, igual você falou, para prejudicar menos aí o trabalhador aí municipal. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, primeiro agradecer a Vossa Excelência, porque liguei para Vossa Excelência bem tarde, para que Vossa Excelência nos ajudasse com a vinda do Amarildo aqui. Quero agradecer também ao Amarildo, que, obviamente, vem cumprir o seu papel, vem defender os servidores, mas ontem nós tivemos dúvidas sobre a participação, também os vereadores tinham dúvidas sobre a participação dos servidores na construção da correção desse percentual, voltado para o triênio. Então, quero agradecer a sua participação aqui, Amarildo, e me comprometer também, obviamente, entendi que também pode e cabe a participação desse líder do governo, nessa interlocução até mesmo com o novo secretário de governo, para que a gente possa trazer todos os sindicatos para essa discussão que você colocou aqui, relacionados a salários, escalonamento, ou seja, nós precisamos amenizar uma situação tão difícil. Então, quero agradecer a sua participação aqui hoje pela manhã. Nós agradecemos ao Amarildo. Passamos para a ordem do dia, sexta-feira, 23 de novembro de 2018. Quinta reunião ordinária do 11º período. Número 1, segunda discussão, altera a Lei 6.910, de 31 de maio de 86, que dispõe sobre o ordenamento de uso e ocupação do solo no município de Juiz de Fora, para inserir atividades em ZC 5, Zona Comercial 5. Projeto de lei complementar, autoria do vereador Adriano Miranda. Vice-vereador Zé Márcio, o projeto está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Adriano Miranda. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Adriano. Aí você olha o substitutivo. Eu estou entrando aqui com o substitutivo, que, na verdade, restringe ainda mais esse zoneamento. Como eu expliquei anteontem, essa era uma pequena fábrica de refrigerante que existia há 20 anos. Esse senhor adoeceu no Poço Rico, naquela zona ali, perto da Caracolândia ali, que é aquela área que só tem, que é perto da garagem, entre a garagem e a linha do trem ali.
E esse senhor, ele adoeceu, aí ficou 2 anos inativado, essa pequena fábrica. Quando ele foi reativar, que ele foi pegar o alvará, falaram que ele não podia mais ter o alvará, sendo que a própria prefeitura deu o alvará durante 20 anos. O mesmo cidadão que permitiu o funcionamento foi o mesmo que negou o alvará. Então, isso aqui é mais para fazer uma correção moral para esse cidadão. O projeto substitutivo está em discussão. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio. Senhor presidente, só uma dúvida. Eu vou pedir vista, não necessariamente do substitutivo, né? Do processo. Do substitutivo, estudo. Estudo. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Júlio Obama Júnior. Peço vista do processo, senhor presidente, sem discussão. Pedido de vista está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 2, primeira discussão. Altera o anexo único da Lei 13.328, de 26 de julho de 2011, alterado pela Lei 12.425, de 8 de dezembro de 2011, pela Lei 12.586, de 5 de junho de 2012. Autoria executivo. Pareceres já lidos. Usou a palavra vereador Júlio Obama Júnior. O projeto está em discussão. Em discussão. É encerrada a discussão e votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 3, primeira discussão. Dispõe sobre denominação de logradouro público, Rua João Freguglia. Proposição de autoria do vereador Wanderson Castelar. Solicitar o vereador Pardal a leitura dos pareceres. Pela ordem. Pela ordem, sargento Melo. Antes que o nosso nobre vereador comece a ler, pede, por favor, senhor, para colocar na pauta o projeto 8235, né? Na verdade, ele é número 135 de 2018. E na pauta também o 115 de 2018, por favor. Pela ordem, senhor presidente, também Pela ordem, vereador doutor Antônio. Na mesma linha, eu peço a inclusão do projeto 126/2018, se possível, já está em condição de vir à votação. Obrigado. Pela ordem, vereador Betão. Senhor presidente, eu peço autorização para me retirar nesse momento, porque daqui a pouco eu tenho uma outra reunião. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Dá uma olhada nesse projeto também. Número... desculpa. Leitura dos pareceres. Leitura dos pareceres, senhor presidente, senhores vereadores. Vereador engenheiro Zé Márcio Garotinho, trata-se de matéria legal e constitucional e libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Seguindo essa mesma linha, o vereador também, membro dessa comissão de legislação, vereador Marlon Siqueira, matéria legal e constitucional também liberando para o plenário. Terceiro e último membro dessa comissão de legislação, vereador doutor Adriano Miranda, matéria legal e constitucional e também libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Agora, vereadores membros da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Vereadora Ana Rossignoli, vereador Betão e vereador Sargento Melo Casal, de forma conjunta, liberando para o plenário, onde manifestarão seu voto e lidos pareceres, senhor presidente. O projeto está em discussão. Em discussão. É encerrada a discussão e votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar ao plenário para que nós pudéssemos ter uma extraordinária na segunda-feira, para nós tratarmos dessa mensagem do Executivo que nós acabamos de aprovar aqui em primeira discussão. Os vereadores concordam com a extraordinária permaneçam como estão. Aprovado. Número 4, primeira discussão. Dispõe sobre concessão de título de utilidade pública à entidade que menciona a comunidade terapêutica Tenda do Encontro. Autoria, vereador Marlon Siqueira. Solicitar o vereador Pardal, leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Zé Márcio Garotinho, libera para o plenário como matéria legal e constitucional. Vereador doutor Adriano Miranda também seguindo essa mesma linha como matéria legal e constitucional. E vereador Kennedy Ribeiro, também como matéria legal e constitucional, liberando para o plenário, onde manifestará seu voto. Agora, vereadores, membros da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, vereadora Ana Rossignoli, libera para o plenário, onde manifestará seu voto.
vereador Roberto Cupolilo, vereador Betão, também liberando para o plenário onde manifestará seu voto. E, finalmente, o terceiro membro dessa comissão de educação, vereador Sargento Melo Casal, também libera para o plenário onde manifestará seu voto e lida os pareceres, senhor presidente. O projeto do vereador Marlon está em discussão. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 5, primeira discussão. Institui o Dia de Ação de Graças no calendário oficial do município de Juiz de Fora. Autoria vereador André Mariano. Observação, leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Zé Márcio Garotinho. Trata-se de matéria legal e constitucional e libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Segundo membro dessa comissão, vereador Marlon Siqueira, também como matéria legal e constitucional, também liberando para o plenário. Terceiro e último membro dessa comissão de legislação, vereador doutor Adriano Miranda, matéria legal e constitucional e libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Agora, vereadores membros da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, de forma conjunta, assinaram os vereadores Ana Rossignoli, vereador Sargento Melo Casal e vereador Betão, liberando para o plenário, onde manifestarão seu voto e lidos os pareceres, senhor presidente. O projeto está em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador André Mariano. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente e a todos que estão nos acompanhando na TV e na Rádio Câmara, a todos uma boa tarde. Senhor presidente, nós estamos entrando com esse projeto hoje. Na verdade, já no decorrer da semana, apesar de nós termos tido uma semana com tantas atividades e que fez com que nós não pudéssemos entrar com esse projeto no dia na qual realmente ele está estipulado aqui por lei, mas eu gostaria de explicar aos colegas vereadores acerca desse projeto. É o Dia Municipal de Ação de Graças. Fica instituído no calendário oficial do nosso município de Juiz de Fora o Dia de Ação de Graças, a ser comemorado anualmente na quarta quinta-feira do mês de novembro. Essa não é uma lei, já é uma lei existente na nossa nação, e aqui eu gostaria de falar um pouco sobre gratidão. A gratidão, no seu dicionário Aurélio, e como seu conceito, a gratidão é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor de outra. Gratidão é uma espécie de dívida, é querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo muito benéfico para ela. No Brasil, esta lei, já tem a lei, o Dia Nacional, doutor Fiorilo, o Dia Nacional de Ação de Graças. Ela foi instituída por meio da lei número 781, de 17 de agosto de 1949, pelo presidente Eurico Gaspar Dutra. O decreto número 57.298, de 19 de novembro de 1965, regulamenta as comemorações do Dia Nacional de Ação de Graças, e esta lei, ela fica sobre a responsabilidade do Ministério da Justiça, que é o órgão legalmente incumbido de promover a sua celebração. Hoje nós vivemos muito a questão do Black Friday. Black Friday é uma atitude comercial que ela é realizada logo após, é um movimento que vem acontecendo na nossa nação, mas ela é fruto de um movimento que já acontece nos Estados Unidos, aonde o comércio, enfim, todas as organizações têm uma atitude em favor do povo. A parte comercial, então, estabelece o Black Friday, aonde o comércio coloca em promoção, uma vez, tendo acontecido o Dia de Ação de Graças. E nós, colegas vereadores, nós temos muitos motivos também para celebrar, não a parte comercial, mas nós também temos motivos para celebrar. Celebrar pela vida, celebrar pela saúde. Nós aqui temos motivos para agradecer a Deus, nós temos motivos para agradecer a família, para celebrar a família, nós temos motivos para agradecer os nossos eleitores que confiaram a nós o seu voto, nós temos motivos até mesmo para agradecer os nossos inimigos,
Inclusive, quero aqui deixar o sermão das bem-aventuranças. Jesus chega e diz assim, olha, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, falando todo mal contra vós por minha causa. Então, nós temos motivos para agradecer. E, sendo uma lei já existente na nossa nação, nós percebemos que a quarta quinta-feira, o dia 22 de novembro, a quarta quinta-feira do mês de novembro, muitas das vezes passa por despercebido. Então é uma forma de nós trazermos para a nossa cidade essa consciência do valor de nós podermos agradecer. Agradecer aos nossos funcionários que nos ajudam, agradecer às pessoas que têm contribuído conosco. Então esta é a motivação de agradecer. Eu me lembro, senhor presidente, colegas vereadores, para encerrar, que quando criança, nas escolas bíblicas dominicais, que é uma atividade que acontece todo domingo pela manhã, eu me lembro quando criança, eu tinha por volta de 9, 10 anos, e a nossa professora, ela queria nos ensinar a decorar o Salmo de número 107, e o Salmo de número 107 diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, rendei graças ao Senhor pela sua misericórdia. E a forma que a nossa professora, ela tinha de nos ensinar este salmo, era através de uma música. E quando nós saímos quando nós saíamos do templo e nós íamos para a sala de aula, nós crianças, nós descíamos as escadarias dizendo: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Então, tempo bom que continua. E nós, colegas vereadores, nós temos motivos para render graças a Deus. Graças a Deus pelo nosso mandato. Tenho motivos para agradecer a Deus por poder estar com os colegas vereadores, por estarmos juntos, contribuindo com o nosso município. E eu quero aqui dizer que esta data, ela não venha ficar no esquecimento. Uma vez que a nossa nação, mesmo de uma lei já estabelecida, passou por desconhecido, passou por esquecimento, mas que nosso município, nós possamos ter várias variedades nesse dia, para que a gente possa realmente agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Senhor presidente, por hoje é só, e também quero aqui agradecer porque hoje é sexta-feira. Amém? Que Deus abençoe a todos. Nós queremos colocar o projeto em discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão aprovados. Pela ordem, senhor presidente. Quando eu acho que eu já vi de tudo aqui na Câmara, eu vejo coisa nova. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Pela ordem, senhor presidente, quero aqui felicitar meu amigo, meu pastor, André Mariano, pela sua postura, pelo canto e encanto que nos proporcionou. Já estou ansioso, aguardando a presença do pastor Militão, que certamente vai acompanhá-lo e teremos mais dias de graça nessa casa. Obrigado, pastor. Autorizando os vereadores a viajar, estamos encerrando a presente sessão.